Vamos ao quadro agora, saúde. Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. É isso aí, vamos ao quadro e hoje recebendo aqui o Dr. Aladim Gomes Júnior, ele que é cirurgião bucomaxilofacial do Hospital dos Fornecedores de Cana. Vamos falar um pouquinho da saúde, né, da boca nossa, né, doutor? Vamos. Para começar, vamos falar do bruxismo, né? Quem é que nunca, né, foi incomodado, né, já acordou à noite com um companheiro com o ranger dos dentes? Por isso, doutor, eu gostaria já de começar perguntando sobre o bruxismo. Da onde é que vem isso? Por quê? Né? O que acomete esse ranger dos dentes à noite? Que muitas vezes não nos deixa descansar, né? A noite é feita para descansar e muitas vezes a gente acorda, né, mais cansado, com dor, até mesmo dor de cabeça, por conta desse ranger dos dentes. Bom, vamos esclarecer primeiro o que é o bruxismo, né? O bruxismo é um tipo de parafunção. Tecnicamente, parafunção, ela significa um mau hábito. Então, a gente tem vários tipos de parafunção. Além do apertamento e o ranger dos dentes que caracterizam o bruxismo, temos o uso de materiais rígidos entre os dentes, como caneta, lápis, alfinete, roer de unhas. As pessoas que roem unhas também são consideradas pessoas que têm um mau hábito, então uma parafunção. E o bruxismo, que é o ranger e apertar dos dentes. Esse quadro, a longo prazo, pode gerar alguns fatores. E um deles que você falou foram as dores de cabeça. É um dos fatores que pode gerar que o bruxismo gera. E que às vezes o paciente ele não associa, né? A dor de cabeça a esse ranger dos dentes. Sim, muitas das vezes o paciente acha que é enxaqueca, o paciente acha que é algum outro tipo de problema associado com a parte neurológica e vai ao encontro de outros profissionais. E aí, quando faz todos os tipos de exame baseado naquela especialidade, o que o paciente recebe como resposta? Não tem nada dessa área neurológica. Procure um outro profissional. E quando é indicado o dentista. 33715773, estamos no quadro Saúde agora. Você pode participar ao vivo, tirando as suas dúvidas. Tem telefone chegando e tem pergunta na internet. Eu vou tirar primeiro a minha dúvida. Doutor, eu uso a placa protetora, né? Inclusive, uma das placas eu quebrei. Você vê a força, a força, né, do ranger dos dentes, hein? Mônica, eu tive que fazer uma outra, mas assim, melhorou muito a minha condição. Primeiro de sono, né? Quer dizer, eu acordava muito durante a noite e acordava todo dia com muita dor no maxilar e dor de cabeça, mas muito forte. E aí, visitando o dentista, né? Falou, olha, você vai ter que usar essa placa. A primeira quebrou. Não, quebrei, é a rígida, viu, doutor? Não é a de silicone, né? Aquela um pouco mais molinha. A rígida, eu quebrei. Agora a segunda eu estou usando e como diminuiu. Isso não tem, essa informação chega, né? Deveria chegar mais às pessoas. De repente tem dor de cabeça e fica ali preso tomando, né, um analgésico, toma daqui, toma dali, vou tomar um remedinho, toma outro, e de repente o problema está aqui, está nessa questão do bruxismo, né, doutor? Sim. Falando sobre a placa que você comentou, é uma das formas de tratamento contra o que o bruxismo leva, que a gente chama de disfunção temporomandibular e dor orofacial. Então, o bruxismo, ele é uma parafunção. Ao apertar e ranger, eu tensiono mais a musculatura da mastigação e essa musculatura tensionada tende a gerar dor. É a mesma coisa que eu estar na academia fazendo musculação e eu sinto a dor muscular pelo esforço excessivo. E o que a plaquinha, como popularmente todo mundo diz, mas o nome correto tecnicamente é aparelho oclusal plano, tá? E ele é feito de acrílico. Isso. E o que ele faz? Ele tenta relaxar essa musculatura. Na verdade, ele tenta reprogramar o condicionamento muscular para que no decorrer do tratamento, que são divididos em fases, na seguinte fase, esse paciente possa começar a fazer ajustes oclusais, verificar se restaurações estão gastas, se precisa melhorar as restaurações, se existem dentes mal posicionados, aí você envolve um outro tipo de tratamento, que é o tratamento ortodôntico. Então, na verdade, é um tratamento que envolve praticamente todas as áreas da odontologia, mas que quem dá o andamento e o norte para esse tratamento é o especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial.
Eu, por exemplo, sou cirurgião bucomaxilo. Eu estou auxiliando no tratamento. Por exemplo, o neto. Vamos dar um exemplo do neto. O neto vai ter que usar uma placa, mas ele tem um dente, um terceiro molar, que está mal posicionado e na hora que ele vai encaixar a placa não fica estável. Precisa tirar o terceiro molar. Eu vou lá e faço a extração do terceiro molar. E outras situações que a gente participa com o profissional nessa área. E até situações mais extremas, em último caso, que são cirurgias da articulação. Mas são em último caso. Doutor, eu tive bruxismo e meu irmão, que tem 9 anos, ele tem bruxismo. O que fazer em caso da criança no bruxismo infantil? Então, daí quem vai acompanhar junto com o profissional que trata da disfunção temporomandibular é o odontopediatra ou até mesmo um ortodontista que trabalhe com criança também, na ortodontia preventiva. Porque esse paciente com 9 anos, ele já tem uma dentição mista. São dentes de leite misturados com dentes permanentes. Então, a gente tem que avaliar o grau de bruxismo dessa criança. Se esse bruxismo já está gerando desgaste dentário, né, nesse paciente e realizar o tratamento adequado. E isso acompanhado por uma equipe de profissionais. Não existe, hoje em dia, na área de saúde, a questão do único profissional que trata aquele problema. Hoje a gente divide as responsabilidades e tenta dar conforto para o paciente e a melhor informação possível para ele. Então a gente envolve vários profissionais aí. 33715773, estamos ao vivo aqui diretamente dos estúdios da TV Beira Rio e tem pergunta na internet com a Marcela. Vai lá, Marcela. Olha, aqui está perguntando a Tânia, ela está perguntando como é feito o diagnóstico do bruxismo. Bom, o diagnóstico ele é realizado numa consulta com o especialista em disfunção temporomandibular ou até mesmo um clínico geral em odontologia que tenha critério na sua avaliação. Então, se avalia a condição muscular do paciente, se avalia a condição odontológica do paciente em relação a posicionamento de dentes, relação a restaurações, se existem dentes fraturados, porque um paciente pode fraturar um dente quando aperta, ele pode até fraturar o dente no meio, perdendo o dente à noite, durante a noite e falar também que o bruxismo ele não ocorre só à noite. Ele pode acontecer episódios de apertamento. Não, mas olha, doutor, durante o dia. Você está dirigindo, né? Quase não tem buraco nas ruas aqui da cidade, né? Então, você está dirigindo ali, cai no buraco, automaticamente. E a Lua é a mesma coisa. É igualzinho, né? Igualzinho. Lua e Piracicaba estão ali, estão disputando. Estão disputando. Cai no buraco, eu já percebi isso. Agora eu presto mais atenção. É o punho e o dente. Exatamente. Você segura ali. E eu não dava conta disso, né? Mas é constante, né? Então imagine um morador do Bosque do Ureneiro. Tá? Ele chega para trabalhar, o ônibus não chega no local que é próximo da casa dele, porque está tendo uma confusão ali por conta de situações sociais que não são bem administradas. Então esse paciente já tem um estresse durante a sua vida, por toda a condição social dele, e ao deparar com uma situação como aquela, isso aumenta. Então ele aperta muito mais, e à noite ele vai apertar muito mais. E quem está do lado percebe. Sim. Por exemplo, é a mesma coisa do roncador, a pessoa que ronca à noite. Quem ronca não sabe que ronca, mas quem está do lado sabe. O apertador, à noite, ele não sabe que aperta, mas quem está do lado escuta e se assusta, porque parece uma bruxa. Né? Ela range, aperta e tritura os dentes e faz barulhos de um grau bem elevado. E pode acontecer esse ranger dos dentes sem que a pessoa tenha, né, qualquer deficiência na arcada, só mesmo essa questão psicológica, né, desse estresse do dia a dia? Pode sim, pode acontecer sim. Como eu estava explicando, você tem N fatores. O fator psicológico é um deles. Não necessariamente tem que ter algo, né, de errado com não necessariamente os dentes, tem por exemplo. Não. São N fatores e o psicológico é um deles. Então, hoje a vida agitada, impostos para pagar, conta para pagar. Isso aí. Haja dente para ranger. Ranger de dentes. As péssimas notícias que a gente vê durante o dia,
condição financeira. Uma série de fatores que isso, no longo do dia, não tem nenhuma pessoa que consiga se controlar. Ela vai apertar. Se ela tem a tendência de criar esse mau hábito, ela vai apertar sim. 33715773, estamos ao vivo. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? A Eva aqui do Godoal. Eva do Godoal. Pois não, Eva, pode fazer a pergunta para o doutor, fique à vontade. Eu queria perguntar para ele se aos 76 anos a gente pode colocar dentadura móvel. Bom, a dentadura ela é uma questão que a gente não lida com a idade. A gente não tem idade para você reabilitar. Se você não usa, não sei se é o caso aí, mas se a pessoa não usa, né, não usou dentadura e agora, de repente, ela não tem um dente, a falta de dente, ficou. Há uma adaptação também? Pode ser que haja adaptação ou fica mais complicado? Doutor? Pode ser que haja. Pode ser que haja adaptações musculares e que o paciente não sinta nada. Nenhum tipo de sintoma na face, de dor ou nada. Mas a questão da reabilitação, ela é importante por outros fatores, né? Além dos fatores de evitar problemas futuros de DTM, a gente tem que repor os dentes de uma maneira adequada, com próteses parciais removíveis, próteses fixas ou próteses sobre implante. E aí depende do diagnóstico do profissional que trabalha nessa área. Ele vai avaliar a condição de saúde geral do paciente, a condição da estrutura da arcada daquele paciente, para que ele entenda e chegue a um diagnóstico, que se há a possibilidade de usar a prótese desejada ou que há condições de usar no paciente, né? Então, estamos ao vivo, você tem alguma dúvida para fazer? Estamos falando aí dos cuidados, né, do maxilar, dos dentes, da boca, né, que é essencial para nós. Você pode ligar e participar ao vivo, 33715773. E tem pergunta na internet com a Marcela. Tem Vai lá, sim, Marcela. é da Carol, do bairro Santa Cecília. Ela pergunta que a estética é a principal motivadora a ida ao dentista, a visita ao dentista. Ela quer saber de quanto em quanto tempo, quantas vezes ao ano é necessário ir ao dentista. bom, eu sempre falo para meus pacientes que regularmente eles devem estar indo ao dentista, ao profissional da confiança dele, de 6 em 6 meses. Pode reduzir esse tempo. Agora, se tiver uma dor de dente... Que é como todo mundo faz. urgência. Que é como todo mundo faz, todo mundo só procura o dentista. A hora que A você maioria, né? Não só o médico também, né? Se quando sente uma dor, eu vou Se no não médico. sou eu... A maioria vai no dentista só quando sente dor. Mas tem que se tornar hábito você ir ao dentista. Não só para avaliar a questão do bruxismo, mas avaliar de uma saúde geral, a saúde da boca, saúde gengival, a saúde da própria superfície dental. Então é importante, sim, ir ao dentista. Mais perguntas na internet. Vai lá, Marcela. É a Priscila do Centro, ela pergunta que a gengiva dela está sangrando muito. O que ela deve fazer? Sangramento de gengiva. Bom, a primeira coisa que ela deve fazer é procurar um colega da área, somente da área de periodontia, que é o profissional que trata da parte gengival. E aí ele vai avaliar a saúde da gengiva dessa paciente. Vai avaliar o tipo de escovação que ela faz, o tipo de escova que ela usa, vai avaliar se aquela paciente precisa melhorar a escovação dela, e aí serão feitas manobras cirúrgicas, às vezes, ou não, para que ela melhore a condição gengival. Mas se só ocorre sangramento, ela precisa verificar se ela está escovando os dentes da maneira correta, porque às vezes o atrito excessivo, a força excessiva aplicada na região pode gerar não só sangramentos, mas diminuição do tamanho dessa gengiva, exposição de raiz, que gera sensibilidade, e o tipo de escova que ela usa, né? Estamos ao vivo aqui, 33715773. Você vai poder participar e tirar suas dúvidas. Deixa eu já perguntar uma coisa. Qual é o risco, né? E quantos pacientes, né, doutor, procura o senhor por conta do cigarro? Olha, do cigarro, assim, especificamente, comigo não há relatos assim de pacientes que vão, eu uso. Não. O que a gente
coleta nas informações para tratamento, por exemplo, de implantes. A gente vai fazer implantes em paciente e você nota que aquele paciente ele usa cigarro. Então a gente recomenda que ele diminua o uso do cigarro, porque o calor na região operada dificulta a cicatrização, dificulta uma série de questões, principalmente a questão da saúde bucal, né? Aumenta a salivação, fica mais viscosa. Então, quando a gente se depara com pacientes desse tipo, a gente pede para que ele dê uma diminuída. É difícil, é difícil, mas a gente sempre pede que eles reduzam um pouquinho mais a frequência do cigarro. Além dos dentes amarelados, né? Também tem essa Alô, questão. boa noite. Alô? Boa noite, quem fala? Ângela? Ângela? Isso. Oi, tudo bem? Qual o seu bairro? Boa noite. Boa noite. Parcolândia. Parque Holanda, pode fazer a pergunta, fique à vontade. Tenho muitas aftas na minha boca. Já fiz vários tratamentos com clínicos, com dentistas, mas não resolve. Quem que eu deveria procurar especialmente? Bom, você tem que procurar o profissional na área de estomatologia, tá? A Faculdade de Odontologia de Piracicaba ela tem um serviço de estomatologia muito bom e ela atende a comunidade. Então lá são profissionais que tratam justamente das patologias orais. A afta é um tipo de patologia oral, não é uma patologia grave, ela pode ocorrer por trauma, às vezes até por lesões químicas e às vezes até existem relatos de pacientes que têm aquela sensação de refluxo, tá? Então eles criam um processo de afta na boca. Existem casos que envolvem o estresse também. Então o profissional da área é o estomatologista. E a Faculdade de Odontologia de Piracicaba tem um serviço que atende a comunidade para esse tipo de caso. Doutor, quero agradecer a sua presença aqui, respondendo as perguntas da população de Piracicaba, viu? Eu que agradeço e em nome do Departamento de Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital de Fornecedores de Cana e quando precisar, estamos à disposição. Tá certinho. Vocês acompanharam, então, o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba.